Sejam muito bem-vindos a mais esta aula de Jesus Cristo Evangelho Eterno. Hoje nós estamos na recuperação da semana passada, mas nós não teremos a mesma aula da semana passada. Nós vamos ter uma aula um pouco diferente, tá bom? E para começar, deixa eu ver, Lívia, pode fazer oração para nós? Posso. Perfeito. Muito obrigado. Bom, pessoal, quem puder ligar a câmera para nos ajudar seria muito bom também, tá bom? Mas fiquem à vontade, se vocês não puderem ligar, não tem problema. Vamos lá. Eu vou exibir aqui um slide e nós vamos assistir um vídeo. É um vídeo um pouco longo, tá? Mas é um vídeo muito bom. É um discurso dado na época, Elder Nelson, que ele deu na BYU do Havaí, tá bom? Então a gente vai assistir ele um pouco, só que nós vamos também pensar em algumas perguntas, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês verem. O vídeo vai rolar, tá certo? E nós temos aqui 8 perguntas no canto da tela. Vocês conseguem ver aí direitinho? Sim. Perfeito. Então, ó, nós temos 8 perguntas e dessas 8 perguntas vocês vão escolher uma ou duas perguntas para ponderar no decorrer do vídeo, tá bom? Então, nós temos aqui a pergunta número 1. Será que você escolherá obter mais conhecimento? O título é: o que vocês escolherão? Aí tem a primeira pergunta. Será que você escolherá obter mais conhecimento? Que tipo de vida você escolherá? Será que você estabelecerá prioridades para ajudá-lo a fazer suas escolhas na vida? Com quem você vai escolher se associar? Será que você escolherá a liberdade ou o cativeiro? Será que você escolherá seguir ao Senhor ou as filosofias dos homens? Como vou preparar-me para minha entrevista pessoal com o Salvador? Em quem depositarei minha confiança? Então, vocês podem escolher 2 ou 3 perguntas dessas aqui, tá bom? Já podem escolher agora. Eu vou esperar vocês me avisarem que já escolheram, tá? E a gente vai rodar o vídeo, vocês vão assistir o vídeo com essas perguntas em mente. Então, vou dar aí alguns segundos, uns 30 segundinhos para vocês escolherem qual pergunta vocês vão ponderar. Quando vocês escolherem, me avisem, tá? Pode ser no microfone ou no chat. Eu já escolhi, Anderson. Eu vou ponderar na primeira e na segunda. Perfeito, muito bom, muito bom. Obrigado, Cíntia. Matheus já escolheu, Lívia já escolheu, Brenda já escolheu, Cíntia também, Mila já escolheu também. Perfeito. Então vamos lá. Vamos rodar o vídeo e depois a gente vai discutir mais algumas perguntas, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, alguma coisa assim que vocês queiram dizer, podem levantar a mão, que eu vou estar de olho aqui, que a gente dá um pausa no vídeo para vocês comentarem alguma coisa, caso queiram, tá bom? Vamos lá.
That was wonderful, choir. We need to have an encore. Coro maravilhoso. Deveriam cantar novamente. Obrigado, presidente Hanneman, por sua generosa apresentação. Minha esposa, Wendy e eu estamos gratos por estar aqui com vocês, no Centro de Atividades Kennan, no campus da Universidade BYU do Havaí. Estamos transmitindo para congregações de jovens adultos espalhados pelo mundo inteiro. Damos boas-vindas aos que participarem pela primeira vez de um devocional do SEI. Ao matricularem-se em uma instituição de ensino superior, vocês vão querer participar de classes do instituto para manter um equilíbrio espiritual em seu aprendizado secular. E se estiverem indo em breve para uma missão, ficamos muito gratos. Vocês estarão a serviço do Senhor em tempo integral. Trago os cumprimentos do presidente Thomas S. Monson, do presidente Henry B. Eyring e do presidente Dieter Wuchtdorf e de meus amados irmãos do Quórum dos 12 Apóstolos. Também trago saudações da Junta de Diretores do Sistema Educacional da Igreja e do Elder Paul V. Johnson, comissário de Educação. Tivemos 3 oradores maravilhosos, mas antes gostaria de reconhecer a presença dos elders Robert Gay e Leia Una dos 70, e também do presidente Warner, do Templo do Havaí, bem como a sua esposa. O nome dela é Elizabeth. Eu a chamo de Rainha Elizabeth. E esses presidentes de estacas locais, bem como as suas esposas que estão sentadas aqui conosco. Somos gratos pelo presidente Searwright, bem como a sua esposa, pela liderança que exerce nesta faculdade. Mas, como eu estava dizendo, tivemos 3 oradores que me antecederam este ano. Lembram-se deles? O discurso do presidente Dieter Wuchtdorf se intitulava O que é a verdade? Ele nos ensinou como encontrar a verdade real, numa era em que temos acesso a muitas informações, muitas das quais são inverídicas. O título da mensagem do Elder Bednar foi Para que não recuemos. Ele fortaleceu nosso espírito ao ensinar-nos como aumentar nossa fé, usando uma pergunta que ajudou um casal enquanto o marido lutava contra o câncer. A pergunta feita foi: você tem fé para não ser curado? O Elder William Walker fortaleceu nosso testemunho do ministério e do exemplo incomparável de nosso amado presidente Thomas S. Monson. O título da minha mensagem é Jovens de Nobre Estirpe. O que vocês escolherão? Vocês, como jovens de nobre estirpe, são literalmente filhos e filhas de Deus. Nascidos nesta época específica da história do mundo, para um propósito extremamente sagrado.
Embora os valores morais e religiosos da sociedade estejam enfraquecendo no mundo inteiro, os jovens desta igreja devem erguer o estandarte do Senhor e fachos de luz para atrair outros a Ele. Sua identidade e propósito são ímpares. Qual é a sua identidade? Vocês são filhos do convênio. Que convênio? Aquele que Deus fez com o pai Abraão, quando prometeu a ele que na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vocês são os filhos do dia prometido. Este período da história do mundo em que o Evangelho será amplamente proclamado por todo o planeta. Qual é o seu propósito? Vocês, irmãos, foram preordenados numa esfera pré-mortal. Pensem nisso. Vocês, irmãs, foram escolhidas antes da fundação do mundo para gerar filhos e cuidar deles. E fazendo isso, vocês glorificam a Deus. Vocês, irmãs, já pensaram que isso realmente significa que vocês são criadoras com Deus? Cada um de vocês, rapazes e moças, foi encarregado por nosso Pai Celestial de edificar o reino de Deus na terra agora mesmo e de preparar um povo para receber o Salvador quando ele governar e reinar como o Messias milenar. Seu nobre legado, identidade, propósito e encargo divino os separam de todos os outros. Mas nem seu legado, nem suas ordenações e encargos pré-mortais podem salvá-los e exaltá-los. Isso vocês farão com suas decisões pessoais e ao fazerem a escolha de acessar o poder da expiação do Senhor em sua própria vida. Vocês sabem que a alma é livre para agir e seu destino decidir. Esse grande princípio eterno do arbítrio é vital para o plano de nosso Pai. Assim sendo, vocês, jovem de nobre estirpe, o que vão escolher? Será que vão escolher obter mais conhecimento? A instrução formal está a seu alcance. Ninguém mais pode obtê-la por vocês. Onde quer que estejam, desenvolvam um profundo desejo de aprender. Para nós, santos dos últimos dias, obter instrução formal não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade religiosa. A glória de Deus é a inteligência. De fato, nossa instrução formal é para as eternidades. Qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo vindouro. Essa perspectiva de longo prazo vai certamente ajudá-los a fazer boas escolhas em relação ao aprendizado. Lembro-me de uma conversa que tive há muitos anos com um aluno de 16 anos, muito brilhante, do ensino médio. Ele não tinha muita certeza de seu comprometimento religioso e estava indecisivo em relação a uma carreira profissional. Ele estava pensando na possibilidade de tornar-se um médico. Fez-me uma pergunta bem simples. Quantos anos levou para tornar-se um cirurgião cardíaco? Rapidamente fiz os cálculos. Da época que me formei no ensino médio até meu primeiro salário como cirurgião, passaram-se 14 anos. Uau! Exclamou. É tempo demais para mim. Então perguntei: quantos anos você terá daqui a 14 anos se não se tornar cirurgião cardíaco? A mesma idade, ele respondeu. A mesma idade. Tive interesse no futuro daquele rapaz. Em certa ocasião, levei-o em meu carro
em sua rotina diária matutina para entregar jornais. Ao longo dos anos, sua fé se tornou forte. Ele foi um excelente missionário. Decidiu ir atrás de seus objetivos educacionais. Em primeiro lugar, casou-se com sua amada. Depois, quando ele estudava medicina e cirurgia, tiveram 4 filhos maravilhosos. Hoje, ele é um cirurgião cardíaco plenamente licenciado, após um período de estudos e treinamento que levou 14 anos. Meus amigos, eu só interrompi rapidinho para poder explicar para Jaqueline o que está acontecendo, que ela chegou depois. Jaqueline, então, é o seguinte, o presidente Nelson, nós vamos estudar hoje esse discurso do presidente Nelson, tá? Onde ele era um apóstolo. E nesse discurso ele vai tratar sobre 8 perguntas. E aí do lado do vídeo tem essa coluna com 8 perguntas. Você vai escolher 2 ou 3 perguntas para você focar e prestar atenção na resposta dele, né? Para você ponderar sobre elas ao longo do discurso. E no final a gente vai debater algumas coisinhas, tá bom? Vamos voltar aqui para o vídeo, então. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, não tenham medo de ir atrás de suas metas, ou mesmo de seus sonhos. Não há atalho para a excelência e a competência. A instrução formal é a diferença entre querer ajudar outras pessoas e ser capaz de ajudá-las. Aqui vai outra pergunta. Que tipo de vida vocês vão escolher? Espera-se de vocês, como jovens de nobre estirpe, que vivam de modo diferente dos outros. Vocês sabem o que Paulo disse ao jovem Timóteo: ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Decidam pensar e agir de modo diferente do que fazem as pessoas do mundo. Decidam parecer diferentes e vejam que grande influência para o bem vocês vão se tornar. Como disse a irmã Ardith Camp certa vez, você não pode ser um salva-vidas se tiver a mesma aparência que todos os outros que nadam na praia. Como jovens de nobre estirpe, vocês têm uma grande vantagem na vida, mas têm uma responsabilidade a mais. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Parte dessa exigência é de ser um recruta. Já se imaginaram como um recruta do exército? Quando vocês foram batizados, na verdade se realistaram no exército do Senhor. Na vida pré-mortal, vocês estiveram do lado de Jesus Cristo durante a guerra no céu. E agora o conflito entre as forças do bem e do mal continua aqui na Terra. Ele é real. Esse conflito do qual participamos ainda é entre as forças do bem contra as forças do mal. Do lado de Deus está Jesus Cristo, que foi pré-ordenado para ser o Salvador do mundo. Do outro lado está Satanás, um rebelde, um destruidor do arbítrio. O plano de Deus permite que o adversário os tente para que vocês, agora, neste mundo mortal, exerçam o arbítrio para escolher o bem em vez do mal, para escolher se arrepender e para escolher achegar-se a Jesus Cristo e seguir seu exemplo, seus ensinamentos e segui-lo. Que imensa responsabilidade, que imensa confiança. Sua liberdade de escolha está claramente explicada no livro de Mórmon. Os homens são livres segundo a carne,
e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Pergunto, o que vocês vão escolher? Outro versículo revela que iniquidade nunca foi felicidade. Muitos jovens tentaram desafiar essa verdade e fracassaram todas as vezes. Sua liberdade de agir por si mesmos é tão essencial para seu progresso e felicidade eternos, que o adversário se empenha extraordinariamente para enfraquecê-la. Satanás realmente não dorme nunca. O que significa, ele nunca deixa de trabalhar. Muitos de vocês já vivenciaram isso. Aqui vai outra pergunta. Será que vocês vão estabelecer prioridades para ajudá-los a fazer suas escolhas na vida? Suas escolhas nem sempre serão entre o bem e o mal. Muitas delas serão escolhas entre duas pessoas boas, duas opções boas. Nem todas as verdades foram criadas iguais. Por isso, vocês terão que estabelecer prioridades. Em sua busca por conhecimento, saibam que a verdade mais importante de todas, que vocês podem compreender, vem do Senhor. Em sua oração intercessória a seu Pai, o próprio Salvador confirmou isso quando disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Acima de todas as outras coisas que vocês procuram aprender, procurem conhecer Deus, seu Pai eterno e seu Filho Jesus Cristo. Procurem conhecê-los e amá-los como eu os conheço. Outra prioridade das Escrituras me ajudou ao longo da vida. É a seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais do que tudo no mundo, vocês querem fazer escolhas que os conduzam para o destino glorioso e final da vida eterna. Essa é a maior das metas de Deus para vocês. Escolham a vida eterna como sua prioridade mais alta. Estude as Escrituras, como as seções 76 e 88 de Doutrina e Convênios, para que compreendam mais sobre as diferentes bênçãos reservadas para os que escolhem a vida eterna e para os que não o fazem. Escolham a vida eterna como sua maior prioridade e observem como as outras escolhas se encaixam no seu devido lugar. Outra pergunta: com quem vocês vão escolher se associar? Como jovens de nobre estirpe, vocês vão conviver com muitas pessoas boas que também acreditam em Deus. Sejam judeus, católicos, protestantes ou muçulmanos. Os crentes sabem que há realmente uma verdade absoluta. Na mensagem do presidente Woodruff, ele ressaltou que há realmente o certo e o errado, e que a violação deliberada de um dos mandamentos de Deus é realmente um pecado. Os crentes em Deus também têm uma consciência. Os crentes obedecem à lei civil e à lei divina voluntariamente, até as leis que não lhe podem ser impostas. Com seu compromisso de obedecer à lei civil e à lei divina, vocês param no sinal vermelho, mesmo que não haja tráfego à vista. Vocês, como filhos de Deus, sabem que mesmo que a polícia não os peguem, se vocês roubarem, assassinarem ou cometerem adultério, esses atos são errados. E Deus, no final, os fará prestar contas deles. Vocês sabem que as consequências de não julgar segundo as regras não são apenas temporárias, mas eternas.
Ao seguirem pela jornada da vida, vocês conhecerão pessoas que não acreditam em Deus. Muitos deles ainda não encontraram a verdade divina e não sabem onde procurá-la. Mas vocês, jovens de nobre estirpe, estão indo resgatá-las. Em grande número, vocês estão atendendo à conclamação do profeta de Deus por mais missionários. Somos profundamente gratos a cada um. Muitos de vocês já serviram. Outros estão se preparando para servir. Ao conviverem com descrentes, estejam cientes de que alguns, talvez, não tenham no coração a melhor das intenções para com vocês. Assim que discernirem isso, assim que chegarem a esta conclusão, fujam deles rápida e permanentemente. Infelizmente, vocês conhecerão pessoas cuja busca desesperada por algo que lhes pareça semelhante à felicidade os conduz para escorregadias ladeiras do pecado. Estejam atentos a esse declive lamacento. Todo prazer que existe no pecado é apenas fugaz, e a lembrança dele será maculada pelo remorso e por um doloroso sentimento de culpa. A distorção pecaminosa do vínculo divino, constituído para unir marido e mulher, não passa de um embuste vazio. Toda vivência ilegítima é desprovida de significado profundo e de doces lembranças. Mais uma pergunta. Será que vocês vão escolher a liberdade ou o cativeiro? As forças ímpias estão em toda parte. Vocês estão literalmente vivendo um território ocupado pelo inimigo. A praga da pornografia impera em toda parte. Ela aprisiona em sua armadilha todos os que cedem à sua sedução insidiosa. Isso foi previsto pelo Senhor que disse: "E agora eu vos revelo um mistério, uma coisa que se acha em câmaras secretas, para com o passar do tempo causar vossa destruição, e não o sabeis." Ele acrescentou uma segunda advertência. "E outra vez vos digo que o inimigo, nas câmaras secretas, procura tirar-vos a vida." Imaginem quantas pessoas em quantas câmaras secretas estão procurando destruir sua vida, sua felicidade, neste exato momento. Rogo-lhes, preciosos irmãos e irmãs, que se abstenham absolutamente da pornografia, agora mesmo, neste momento. Pare completamente. É tão destrutiva quanto a lepra, e tão viciante quanto a droga, e tão corrosiva quanto a soda cáustica. A tentação carnal não é uma coisa nova. O apóstolo Pedro advertiu a respeito dessa mesma armadilha ao escrever. Engodam com as concupiscências da carne aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Fujam dessa escravidão, meus amados amigos. Se estiverem atualmente vendo pornografia, porém, agora mesmo, parem. Procure a ajuda do seu bispo. Ninguém é esperto o suficiente para vencer o adversário sozinho, depois de ter sido intoxicado pela pornografia. Vamos passar para outra pergunta séria. Será que vocês vão escolher seguir o Senhor ou as filosofias dos homens? Por exemplo, em toda parte há alegações de que a Terra está perigosamente superpovoada e que os casais devem limitar o número de filhos.
Já ouviram isso? Contudo, no 5º Congressional Mundial das Famílias em 2009, que a Sister Nelson e eu estávamos participando, ouvimos um estudioso fazer uma declaração surpreendente. Ele disse: se cada homem, mulher e criança que hoje vive na Terra pudessem ter 1.000 metros quadrados de terra, todos os 6,8 bilhões de habitantes da Terra caberiam no Brasil, deixando 20% do Brasil ainda desocupado. Será que isso parece que o planeta está superpovoado? Verifiquei este cálculo. Está correto. Suplico-lhes que creiam no Senhor, que disse que a terra está repleta e há bastante e de sobra. Outra realidade é que vocês vivem numa época em que o desemprego é elevado e os mercados financeiros do mundo estão nervosos. Novamente, uma solução do mundo é procurar alternativas ao plano de Deus. Mas sabemos que um casamento e uma família forte, na verdade, ajudam a economia a prosperar. E não estamos sozinhos em pensar assim. Um estudioso, o Dr. Patrick Fagan, escreveu: o indispensável tijolo do qual depende as fortunas da economia é a família cujos pais são casados. Especialmente a família cheia de filhos, que adora ao Senhor todas as semanas. Todo casamento cria uma nova família, uma unidade econômica independente que gera renda, gastos, economia e investimentos. O Dr. Fagan acrescentou que a mãe casada que fica no lar exerce uma influência de maior repercussão na economia do que o pai casado no local de trabalho. O marido contribui para a economia presente, ao passo que a mãe contribui tanto para a economia presente quanto para a futura. O relatório do Dr. Fagan confirma conceitos expressos há vários anos pela primeira presidência e dos 12 apóstolos em A Família, Proclamação ao Mundo. Espero que cada um de vocês tenha uma cópia dela. Estudem-na cuidadosamente. Uma vez que a família está sob ataque no mundo inteiro, as verdades da proclamação da família vão fortalecê-los. Vocês, jovens da promessa, precisam compreender as consequências de grande repercussão que tem a batalha hoje travada em relação à própria definição do casamento. O debate atual envolve a questão de saber se pessoas do mesmo sexo podem se casar. Se vocês tiverem dúvidas em relação à postura da igreja em relação a essa e outras questões importantes, ponderem em espírito de oração e depois deem ouvidos às mensagens proféticas dessa próxima Conferência Geral de outubro da igreja. Aqueles discursos inspirados, aliados à inspiração do Espírito Santo, vão lhes proporcionar maior compreensão e entendimento. O debate sobre o casamento é apenas uma das muitas controvérsias que vão desafiá-los no futuro. Contra as vozes estridentes do adversário, vocês, como jovens de nobre estirpe, vão decidir defender o Senhor e sua verdade. Lembrem-se da letra do hino. Repitam estas palavras, que foi cantada por esse coro magnífico. Decorem essas palavras. Esse hino tem tudo a ver com vocês. Excuse me. Shall the youth of Zion falter? Deve Sião fugir à luta? Deve agora desistir? Se espreita o inimigo, que espera nos ferir? Não. Sempre fiéis, nossa fé guardaremos. Sempre valentes, com a dor lutaremos. A nossa mão e o coração a teu serviço, Senhor, estão.
O apóstolo Paulo profetizou sobre as aflições de nossos dias. Sua descrição soa como o noticiário das 10 da noite. Escutem. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Este é o final de sua declaração. A visão precisa que Paulo teve da devastação espiritual de nossos dias foi seguida de sua conclusão reconfortante, dizendo-nos como permanecer seguros. Desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A esse conselho, acrescento o meu. Continuem estudando as Escrituras. Continuem fazendo as coisas que edificam sua fé em Jesus Cristo. E depois, observem as sábias escolhas que vocês naturalmente tenderão a fazer. Sua fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho lhes dará coragem para casar-se no templo, para trazer filhos para sua família enquanto são jovens e capazes de tê-los. Quando tiverem a minha idade, deram muito valor a seus filhos, netos e os filhos deles, acima de toda fama ou fortuna que poderia ter vindo. Agora uma pergunta que oro que ponderem diariamente. Como vão preparar-se para a sua entrevista pessoal com o Salvador? Vocês, jovens de nobre estirpe, não são perfeitos. Ninguém é. Então, vocês, como todos nós, são extremamente gratos pela expiação do Salvador, que proporciona o pleno perdão se vocês se arrependerem verdadeiramente. Vocês também sabem que sua estada aqui na mortalidade é relativamente breve. Quanto mais velhos ficamos, mais evidente se torna esse fato. No devido tempo, cada um de vocês vai se formar desta frágil existência e passar para o mundo vindouro. O dia do juízo aguarda a cada um de nós. Não sei se há um portão feito de pérola ou não, mas sei, como todos os que estudam o livro de Mórmon sabem, que o guardião da porta é o Santo de Israel, e ele ali não usa servo algum, pois Senhor Deus é o seu nome. Sim, cada um de nós terá uma entrevista pessoal com Jesus Cristo. Cada dia na Terra lhes proporciona tempo e oportunidade para preparar-se para essa entrevista. Saibam disto. Ao escolherem viver ao lado do Senhor, nunca estarão sozinhos. Deus lhes deu acesso à sua ajuda enquanto se movem ao longo do perigoso caminho na mortalidade. Se vocês abrirem o coração a Ele, de modo diligente e sincero em oração diária, Ele lhes enviará seus anjos para ajudá-los. Ele lhes deu o Espírito Santo para estar a seu lado, enquanto viverem dignamente. Ele lhes deu as Escrituras para que possam banquetear-se plenamente nas palavras de Jesus Cristo. Ele lhes deu as palavras dos profetas vivos para darem ouvidos a elas. Ele lhes deu a oportunidade de receber uma bênção patriarcal. Isso lhes dará uma visão de sua ligação com Abraão, Isaque e Jacó, e o convênio que foi feito com eles para sua posteridade. Sua bênção patriarcal também lhes dará uma visão de seu potencial nesta vida e na vida futura. Cada um desses auxílios e muitos outros vão ajudá-los a escolher bem, para que anseiem em encontrar-se com o Salvador face a face.
My last question. Minha última pergunta. Em quem depositarão sua confiança? Vocês, jovens de nobre CIP, sabem que Deus é o nosso Pai. Ele os ama. Ele quer que sejam felizes. Depositem sua confiança nele. Mantenham o foco em seu templo sagrado. Sejam dignos de receber a investidura e as ordenanças de selamento. Permaneçam fiéis a esses convênios e voltem ao templo com frequência. Lembrem-se de que sua meta mais sublime é alcançar a maior de todas as bênçãos de Deus, que é a vida eterna. As ordenanças do templo são essenciais para essa bênção. Convido-os a estudar fervorosamente a declaração das Escrituras a respeito de sua identidade, propósito e bênção, que está registrada na seção 86 de Doutrina e Convênios. Tem tudo a ver com vocês. Ouçam. Portanto, assim diz o Senhor a vós, jovens, com quem o sacerdócio continuou através da linhagem de vossos pais, porque sois herdeiros legais, segundo a carne, e fostes escondidos do mundo com Cristo em Deus. Portanto, vossa vida e o sacerdócio permaneceram, e é necessário que permaneçam por meio de vós e de vossa linhagem, até a restauração de todas as coisas proferidas pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio do mundo. Portanto, bem-aventurados sois se continuais em minha bondade, uma luz para os gentios, e por meio desse sacerdócio, um salvador para meu povo Israel. Certamente vocês são realmente jovens de nobre estirpe e criados à imagem de Deus. Vocês são seus herdeiros legítimos, que estão aqui para ser provados e testados. Vocês podem optar por ser uma luz para o mundo, por ajudar a salvar os filhos de Deus, por ter alegria e no final alcançar a bênção de uma vida eterna. Para ajudá-los nessas escolhas de importância vital, gostaria de deixar uma bênção sobre vocês. Invocando as chaves do Santo Apostolado, do qual sou investido, abençoo-os para que se banqueteiam nas palavras de Jesus Cristo e apliquem seus ensinamentos em sua vida. Abençoo-os com o poder de viver como Ele gostaria que vocês vivessem, e que por meio de seu exemplo de retidão vocês se tornem dignos de ser imitados como membros da igreja que leva o santo nome dele. Abençoo-os com sucesso em seus empreendimentos educacionais e vocacionais, para que possam prestar serviço de valor a seus semelhantes. Abençoo-os com a saúde e a força necessária para cumprir o destino divino que Deus reservou para vocês, para que a vontade dele seja cumprida por vocês, através de vocês e por seu intermédio. Abençoo-os assim e presto meu testemunho de que Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é a sua igreja, e ele dirige por meio de seus profetas e apóstolos. Amamos e apoiamos Thomas S. Monson como presidente da igreja em nossos dias. Essas bênçãos e testemunho deixo com vocês, meus queridos irmãos e irmãs, com minha sincera manifestação de amor a cada um de vocês. E o faço no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom, muito bom. Eu espero que vocês tenham conseguido respostas para as perguntas que vocês ficaram de ponderar a respeito, tá bom? E agora a gente pode usar alguns minutos que a gente ainda tem para discutir
algumas coisas, tá bom? Sobre o que o presidente Nelson falou. Então, eu vou compartilhar aqui. Essas perguntas nós podemos discutir agora, aqui, usar uns 10 minutos, 15 minutos para a gente discutir aqui, para a gente debater um pouco. Quem quiser compartilhar, fica à vontade, mas também vocês podem enviar para o Barbosa. Ele pediu para que eu avisasse vocês que vocês podem enviar para ele também, caso vocês queiram enviar no outro horário, depois que vocês ponderarem um pouco mais. Mas caso vocês queiram falar, temos aí essas 3 perguntas. Quais lições aprendi com os conselhos do presidente Nelson sobre essas perguntas que foram mais significativas para mim? O que senti ao aprender essas verdades? O que farei na vida por causa do que aprendi e o que senti? E aí você deve registrar 1 ou 2 ações que você vai fazer na sua vida, na prática, sobre o que você aprendeu e o que você sentiu, tá bom? Então, temos aí alguns minutos ainda. Fiquem à vontade, quem gostaria de compartilhar conosco. Vocês podem usar o microfone ou usar o chat também, tá bom? É, de acordo com o que foi dito pelo presidente Wilson Nelson, na época que ele era apóstolo, sobre buscar conhecimento, né? É algo que faz muita diferença, mesmo que a gente não perceba, e as escrituras comprovam isso, né? Como ele citou, que todo conhecimento adquirido nessa vida será de grande benefício para a próxima. Então, isso fez eu abrir os meus olhos um pouco mais, né? Sobre a gente buscar cada vez mais conhecimento. Muitas vezes a gente não tem muita vontade disso, né? E também a gente para pensar de que a gente buscando um conhecimento a mais que vai nos ajudar nessa vida, também é um ato de bondade para nossa futura família, para os nossos filhos. Então isso foi algo que eu aprendi, foi a primeira coisa que ele falou. Perfeito, Matheus. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Brenda, quer falar, Brenda? Pode falar. É, acho que teve 2 coisas, teve muitas coisas, na verdade, que chamaram minha atenção, eu até anotei, mas tem 2 em especial que eu fiquei pensando. A primeira delas é a questão do estudo, né? Porque hoje, eu não sei como era uns 20 anos ou 10 anos atrás, mas hoje eu sinto que a gente que é jovem, a gente tem uma pressa muito grande, a gente não quer ter trabalho com nada. E aí o presidente Nelson falou que ele demorou 14 anos para ele se tornar o profissional que ele tinha que se tornar, né? E aí quando a gente pensa, nossa, 14 anos é muito tempo, mas é necessário, porque ele falou que essa parte dos estudos, esse tempo dos estudos, ele é um tempo de treinamento, então faz parte do processo de se tornar um bom profissional. E a outra coisa que eu achei interessante, assim, foi que ele falou algo sobre ter pessoas que querem o nosso mal, sobre as câmaras secretas, né? Quantas pessoas tem aí que a gente nem sabe que querem o nosso mal e que a gente não tem que se associar com as pessoas que elas são descrentes, porque vai acabar afetando a nossa fé e até mesmo os nossos projetos, nossas metas e sonhos. Eu achei isso aí bem interessante, porque não é uma coisa que a gente pense muito, né? Ah, tem alguém que eu tô me relacionando que talvez não seja tão bom para mim, talvez não queira meu bem. Eu achei foi isso. Muito bom. Excelente, Brenda. Muito obrigado. Quem mais gostaria de compartilhar com a gente?
Eu gostei muito da uma das últimas perguntas que ele fez, que era como se preparar para sua entrevista pessoal com Salvador. E eu fiquei pensando, né, sobre isso, e eu lembrei de uma moça na minha aula que deu um testemunho recentemente sobre isso. Ela falou que certa vez ela estava no templo e logo depois que ela passou do hall de entrada, né? Ela disse que o Espírito Santo falou com ela, pedindo para que ela olhasse a recomendação dela. Aí ela disse que olhou e viu que estava muito próximo de, de se expirar, né? A data, né, de vencimento. Aí ela disse que ficou muito pensativa sobre isso. E ela pensou que como seria quando o Senhor voltasse e que ele realmente quisesse conversar conosco, né? Fazer essa entrevista. E ela pensou, será que eu realmente estou preparada? Porque nesse momento aqui eu não sabia que eu precisava fazer uma nova recomendação. E eu não estava preparada para isso. E ela se sentiu despreparada. Então, ela pensou como nós podemos fazer, né, para que nós realmente nos sintamos preparados para esse momento. Porque realmente vai acontecer. E ponderando sobre isso, né, eu fiquei refletindo, será que realmente eu estou preparada para agora, né? Se caso o senhor quisesse realmente fazer essa entrevista comigo, e será que eu estou fazendo tudo de acordo com o que ele me pede? Será que tá tudo de acordo, sabe? Fiquei, fiquei muito, muito pensativa sobre isso. E eu acho que é o que nós precisamos refletir, né? Cada um de nós. E entender se nós realmente estamos preparados ou não. Perfeito, Jaqueline. Muito obrigado. Excelente, excelente observação. Muito obrigado. Mais alguém? Cíntia. Temos aí a Cíntia, que não falou ainda, a Lívia, a Mila. Vocês querem compartilhar com a gente também? Só tirei o slide aqui, mas podem ficar à vontade, tá? Anderson, eu quero falar. Tá Pode barulho? falar. Tá fazendo algum barulho de cachorro, alguma coisa assim? Bem baixinho, não tá incomodando, não. Ah, tá. Tá bom, então. Eu não tenho muito o que falar, mas o que eu achei muito o vídeo em si, né? É muito, muito bom. A gente pôde aprender muitas coisas. Mas o que me chamou muita atenção foi quando ele falou sobre a nossa bênção, né? Patriarcal. Que as bênçãos que a gente tem, que são prometidas, elas não são só nessa vida, elas são na outra, né? E eu tenho um apego muito grande na minha bênção patriarcal, porque nela ela fala tudo o que eu precisava em um tempo da minha vida, em que eu tinha muito medo de sair sozinha, de muitas coisas, né, que acontecem no mundo. E, e quando eu tirei a minha bênção, tem um parágrafo que fala que, que ele me abençoa para que eu seja sempre livrada dos perigos que o inimigo exerce no coração dos filhos dos homens. E eu tenho um apego muito grande, né? Como eu disse,
E eu gostei muito da parte em que ele falou sobre isso. Muito bom, Cíntia. Muito bom, obrigado. Que legal, muito bom. Tá sobrando aí a Lívia, Mila. Eu acho que, assim como a Brenda, eu gostei muito de todos os pontos que o professor Russell ele disse. Mas o que mais me chamou a atenção foi a última pergunta, que ele nos pediu para ponderar, a penúltima pergunta, que ele nos pediu para nos ponderarmos. Como deve ser feita a nossa preparação para nos encontrarmos com o Salvador? E ao ponderar sobre essa pergunta, eu me lembrei algo que eu aprendi na primária, que foi que se o Salvador tivesse na minha frente, o que eu diria para ele? Como eu ia me apresentar? E algo que o profeta disse foi que o Senhor lhe dá tantos meios para nos prepararmos, como a oração, o Espírito Santo, as Escrituras, as palavras dos profetas, e como a Cíntia disse, a bênção patriarcal. Então, assim como o Salvador, ele me dá tantos meios para me preparar que eu possa me autoavaliar todo dia, como ele nos convida, todo dia, a ver se realmente quando o Salvador ele estiver à minha frente, o que eu vou responder para ele. E eu gostei muito que o profeta ele nos pede para ponderarmos o que eu vou dizer e como eu vou me apresentar. Isso que também que um dos pontos que eu mais gostei. Muito obrigado, Mila. Muito bom, excelente. Lívia, quer falar, Lívia? Eu não sei, tipo, como organizar agora as minhas ideias, porque eu escrevi muita coisa. Aí eu tô pensando aqui, mas acho que não. Tá ótimo, sem problema. Você pode organizar direitinho. E só lembrando, pessoal, depois compartilhe com o Barbosa, tá bom? Tudo que vocês falaram aqui na aula, compartilhem com ele também, para ele pediu para que vocês compartilhassem com ele no WhatsApp. Pode ser, se quiserem ligar para ele para conversar, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, eu gostaria de falar aqui sobre os dois que eu escolhi também. Eu escolhi a pergunta número 2, que é que tipo de vida você escolherá? Eu aprendi muito com esse discurso do presidente Nelson, porque, principalmente para nós que somos membros da igreja, muitas pessoas têm um foco assim no que nós fazemos, né? E, e tudo que a gente faz deve ser muito bem escolhido, né? Ele falou que a gente vai ter a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ele disse que quando nós buscamos estudar as escrituras, quando nós estamos fazendo a nossa parte do convênio, né? As nossas escolhas, elas vão ser naturalmente boas. Vai chegar um momento que a gente vai começar a tomar decisões e a fazer escolhas boas naturalmente, né? E isso eu achei muito interessante, porque é uma verdade. Eu testifico sobre isso, é uma verdade. Tem um momento da nossa vida que a gente vai. Eu acho que vocês ainda vão chegar assim nesse momento. Vocês devem passar com certeza por muitos momentos como pessoas solteiras, né? Todos vocês aqui são solteiros. Mas quando vocês tiverem uma própria família, quando vocês tiverem seus filhos, vocês vão perceber a necessidade de ter isso cada vez mais frequente na vida de vocês. Vocês vão ter que tomar muito mais decisões, vocês vão ter que aconselhar os filhos de vocês, aconselhar os maridos, as esposas de vocês. Então, vocês vão ter que fazer escolhas boas. E eu achei muito interessante isso que ele falou sobre estudar as escrituras, fazer a nossa parte no convênio, que nós vamos naturalmente fazer escolhas boas. Isso eu achei muito legal. Ele falou também que o adversário se empenha para nos enfraquecer, e isso é verdade. E eu acho assim que os dias que nós estamos passando agora, esses dias atuais, tem sido assim muito difícil, né? E isso já engloba outra pergunta também que eu escolhi, que foi: será que você escolherá seguir ao Senhor ou as filosofias dos homens? Eu achei essa pergunta muito interessante também, porque é uma verdade.
E a gente tem visto o quanto que a família tem sido atacada, né? E isso, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quando nós somos jovens, assim como vocês, assim, que não tem tanta experiência, assim como eu, né? Que apesar de ser um pouco mais velho que vocês, mas eu tenho quase a idade de vocês, então eu me considero ainda na faixa etária. Mas eu fico pensando assim, é, às vezes nós temos uma tendência de obedecer aquilo que nos convém, né? Essa é uma tendência que muitos jovens têm, de que nós obedecemos aquilo que nos convém. O que não nos convém, a gente procura racionalizar, não é? A gente começa a pensar, poxa, mas, por exemplo, eu posso deixar de ir um domingo na igreja porque eu vou estar lá na praia com a minha família, afinal a família é importante, né? E a gente começa a racionalizar algumas coisas. E como é o caso, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Afinal de contas, é o amor que importa e tudo. A gente ouve muito isso. Então a gente acaba assim racionalizando algumas coisas e a gente acaba obedecendo só aquilo que nos convém. Isso é muito comum. Só que a gente deve tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque o que nós vamos escolher, se é seguir ao Senhor ou seguir as filosofias dos homens. E eu acredito que vai chegar um tempo que isso vai ficar cada vez mais tênue, né? A linha vai ficar cada vez mais tênue entre o que é verdade e o que é a filosofia de homens. E isso vai se estreitando, estreitando, e a gente vai ter cada vez mais dificuldade para escolher. Por isso que, na verdade, essas perguntas, né, que o presidente Nelson falou, uma se encaixa na outra. É impressionante. Deixa eu ver aqui o que a Brenda falou. É verdade. Tem sido muito fácil misturar e aceitar coisas que não são o padrão do Senhor. É verdade, Brenda. Você quer comentar sobre isso? Abrir o microfone e falar um pouco mais? Não, tu já falou tudo aí, porque tem coisas que de início parece, tipo, ser absurdo. Assim, a gente olha e fala, ah, não, isso aí não tá certo. Mas com o passar do tempo, é, você vai, você vai aceitando assim, é coisa do mundo. Você não, como eu posso falar, você não aprova, mas você também não, eu não sei explicar, sabe? Mas parece que é uma coisa normal e você já não se afeta mais com aquilo, até que parece que aquilo já é normal. É bem confuso mesmo isso aí. Mas é verdade. Certo. Muito obrigado, Brenda. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Sobre isso, tem uma que ele fala que a gente deve buscar conhecer, né, Jesus Cristo e o Pai Eterno e amá-los imensamente. E quando a gente conhece um pouco mais dele, a gente busca entender sobre o seu evangelho, as coisas ficam, tipo, bem mais claras pra gente, nos ajuda. Porque a gente não vai saber aonde se segurar, aonde está a barra de ferro, o que acreditar, se a gente não buscar ter o conhecimento do seu evangelho. Na primeira pergunta, eu escrevi umas coisas aqui, eu também até fiz umas etapas, que, que como estabelecer prioridades para ajudá-los a fazer escolhas da vida. Aí eu escrevi assim, estabelecer prioridades espirituais na vida envolve identificar e dar importância aos aspectos espirituais significativos para mim. Algumas etapas eu preciso ter uma autorreflexão, preciso definir metas espirituais, avaliar minhas escolhas, ao tomar decisões da vida, né? Avaliar como cada ação se alinha com as minhas metas e valores espirituais. Aí outra é praticar a autenticidade. E que isso, assim, significa agir de acordo com as minhas crenças, com meus valores, mesmo quando tiver desafios ou pressões externas que eu tenha que enfrentar. E como ele disse, a gente não deve ter medo de seguir as nossas metas, tendo o apoio do Pai Celestial, que depois a gente vai aprender e evoluir com isso.
porque a verdade mais importante vem do Senhor. Muito bom, excelente. Muito obrigado, Lívia. Muito bom mesmo. É, e só para a gente finalizar, só uma coisa também que eu gostei, que eu achei interessante que ele falou, é que nem sempre a gente vai precisar escolher entre o que é bom e o que é ruim, né? Ele disse lá que vai ter um momento que nós vamos precisar escolher entre o que é bom e o que é melhor, o que é bom e o que é excelente, né? Então, isso é muito interessante também e me fez refletir um pouco. Será que o que eu estou fazendo aqui de bom não está interferindo em algo um pouco maior? Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. É, será que eu dar um passeio com a minha família, por exemplo, né? Eu passear com a minha família e tudo, é, num tempo livre que eu tenho, será que esse passeio, que é uma coisa boa, não poderia se tornar algo melhor se eu pegasse a minha família e fosse ao templo, por exemplo, nesse tempo livre, né? Então eu tenho uma escolha ali entre uma coisa boa e uma coisa ainda melhor, né? Exatamente, Brenda. Às vezes escolher entre o bom e o melhor é mais difícil. Exatamente. Exatamente. Quer Ele falar, até Lívia? falou que, aham, ele até falou também que a gente deve escolher a vida eterna como a nossa maior prioridade, que todas as outras coisas se encaixarão. Eu escrevi isso aqui porque eu achei bem importante. Exatamente. Muito bom, perfeito, obrigado. Bom, pessoal, então eu vou só para a gente encerrar, eu vou compartilhar de novo aqui aquela tela das perguntas, das 3 perguntas. Por favor, deem um print nela e depois vocês respondam, tá? E compartilhem com o Barbosa. Essas 3 perguntas aqui, ó. Quais lições aprendi com os conselhos do presidente Nelson sobre essas perguntas que foram mais significativas para mim? O que senti ao aprender essas verdades? O que farei na vida por causa do que aprendi e senti? E aí vocês registram uma ou 2 ações que vocês vão colocar em prática na vida de vocês. Tá bom? Ops, já tiraram o print? Eu tirei a tela, desculpa. Já tiraram o print, todo mundo? Já, todo mundo tirou o print. Perfeito. Então tá bom. Então, meus amigos, meus queridos jovens, eu presto meu testemunho a vocês de que nós temos um profeta e nós somos muito privilegiados por isso. Nós temos um profeta, um homem que é inspirado por Deus e que nos guia. Eu sei que essa igreja, ela é dirigida por Jesus Cristo, não tenho dúvida disso. Eu oro assim para que vocês possam se fortalecer, fortalecer o testemunho de vocês e a ponto de também ter esse testemunho de que essa igreja é de Jesus Cristo, de que ela é guiada por Jesus Cristo, de que, apesar dos membros não serem perfeitos, né, nem os líderes, às vezes nós cometemos falhas, mas essa é a igreja de Cristo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós temos a autoridade real do sacerdócio na igreja e nós somos muito abençoados por isso. Eu sei que o Senhor nos ama, Ele, Ele quer o melhor para nós e Ele está disposto a nos abençoar. Basta fazer a nossa parte. Nós temos convênios, nós fazemos convênios com Deus e esses convênios nos ajudam a permanecer firmes, tá bom? O Senhor nos deu muitos mandamentos aqui, mas Ele não nos deixou sozinhos para cumprir esses mandamentos. Ele nos dá os meios para que nós cumpramos esses mandamentos, tá bom? Então, se vocês, de repente, por algum momento estão desanimados, estão enfrentando muitos desafios na vida de vocês, busquem auxílio do Senhor, tá bom? Ele só espera que vocês peçam. Ele vai poder ajudar, assim como já me ajudou muitas vezes na minha vida, e eu tenho certeza que ele já ajudou vocês muitas e muitas vezes também, e está disposto a ajudar muito mais, tá bom?
e eu presto meu testemunho, eu deixo essa aula com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então, quem gostaria de fazer a oração de encerramento para nós? Já não querem orar, né? Acabaram de aprender aí. Essa técnica aí da primária. Tá bom eu fazer oração. Obrigado. Muito obrigado, Brenda. Obrigado, meus amigos. Daqui a pouco nós vamos ter a aula do Novo Testamento, tá bom? Recuperação. Hoje vai ser com Sardinha. Aguardo vocês.